Olá, amados irmãos, que alegria estarmos mais uma vez juntos. Vamos seguir em frente agora, quinta-feira, nossa semana 6. Estamos vendo sobre a fundamentação, esse material precioso. E hoje estamos falando sobre fé em Deus, a fé que Deus nos dá, a fé que vem de Deus. Hebreus 11:6 diz: De fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe e que se torna galardoador dos que o buscam. E Atos 20:21 diz: testificando tanto a judeus como a gregos o arrependimento para com Deus e a fé em nosso Senhor Jesus. Arrependimento e fé são como dois lados de uma mesma moeda que testificam do seu valor. O arrependimento trata com a vida anterior sem Cristo e os seus frutos amargos. A fé trata da nova vida em Cristo e suas bênçãos. Por assim dizer, o arrependimento trata com algo negativo da vida, visa anular os pecados e a vontade independente que ficaram para trás. Mas a fé é algo positivo e visa buscar aquilo que Deus coloca diante de nós. O que é fé em Deus? Crer significa confiar, pôr fé em alguém ou em algo, acreditar, contar com uma pessoa ou com alguma coisa. É estar persuadido, entregar-se aos cuidados ou ao poder de alguém. A definição bíblica, Hebreus 11:1. Ora, a fé é a certeza das coisas que se esperam e a convicção de fatos que se não veem. Em uma Bíblia de estudo chamada Versão Amplificada, o versículo acima vem traduzido de uma forma que nos ajuda a entender melhor o seu sentido. Ora, a fé é a certeza, a confirmação, o documento de posse das coisas que esperamos, sendo a prova das coisas que não enxergamos e a convicção da sua realidade. A fé percebe como fato real o que não é revelado pelos sentidos. Puxa, que completa revelação, né? Essa tradução já traz uma revelação do que é a fé. Por que temos essa certeza e convicção? Se falamos que crer significa confiar em alguém ou algo, podemos concluir que a certeza e a convicção decorrem da confiança na pessoa que prometeu e que vai cumprir tudo o que falou. Em outras palavras, cremos nele e, portanto, estamos certos de que tudo o que ele disse é verdadeiro e vai se cumprir na minha e na tua vida. Glória a Deus. Uma ilustração. Um documento de propriedade de um imóvel, pelo fato de conter declarações e obrigações de pessoas, vendedores, tabeliões, já garante que ele é meu, embora ainda não tenha o imóvel em minha posse plena. A mesma coisa acontece com a fé em Deus. Tenho a palavra de Deus, que é o meu documento de propriedade de alguma promessa, embora não tenha ainda sua concretização. Deu para entender. Um resumo, fé é tomar posse daquilo que Deus já prometeu na sua palavra escrita e vivificada pelo Espírito Santo. E qual a fonte da verdadeira fé? Vemos o Pai, o Filho e o Espírito Santo operando para o nascimento e o desenvolvimento da fé. A fé vem de Deus. Em Efésios 2:8 diz assim: porque pela graça sois salvos, mediante a fé. Isto não vem de vós, é dom de Deus. Tremendo, né? Então é um dom de Deus, a fé é um dom de Deus. Vamos ver Marcos 11:22. Marcos 11:22 nos diz assim: porque em verdade, ao que Jesus lhe disse, tende fé em Deus, ou fé de Deus. Porque em verdade vos afirmo que, se alguém disser a este monte, ergue-te e lança-te no mar, e não duvidar no seu coração, mas crer que se fará o que diz, assim será com ele. Tremenda, né? Declaração de fé aí, né? A fé de Deus. Então ela é produzida também pelo Espírito Santo nas nossas vidas. Vamos ver aqui em Gálatas, no capítulo 5:22. Né? Um dos frutos do Espírito aí, né? Mas o fruto do Espírito é amor, alegria,
paz, longanimidade, benignidade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Fé e fidelidade aqui, então, é o mesmo, né? Fé é o mesmo que fidelidade, fidelidade é o mesmo que fé. E é aperfeiçoada pelo autor da fé, Jesus. Lá em Hebreus, no capítulo 12, versículos... Hebreus 12, versículo 2, né? Então diz ali que ele é o autor e o consumador da nossa fé, não nos embaraçando, né? Desembaraçando de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para o autor e o consumador da fé. A única fonte da verdadeira fé é a palavra de Cristo. É assim, né? E assim a fé vem pela pregação, e a pregação pela palavra de Cristo está em Romanos 10, 17. A fé verdadeira é produzida no coração, não é apenas um consentimento da mente, mas um ato de coração e da vontade, que a pessoa então ela expressa diante de Deus. Se com a tua boca confessares a Jesus como Senhor e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Porque com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa a respeito da salvação. Está lá em Romanos 10, de 9 a 10. Então fé não é uma crendice, é uma confirmação de confiança em Deus. Sem o fundamento da fé não podemos ser discípulos de Cristo. Deus ordena, o meu justo viverá pela fé. Está em Hebreus 10, 38. O Senhor Jesus também nos exorta. Crede em Deus, crede também em mim. Em João 14, 1. E a palavra de Deus diz, sem fé é impossível agradar a Deus. Hebreus 11, 6. E os obstáculos da fé? Alguns obstáculos à fé podem ser reconhecidos facilmente. Outros podem ser discernidos ou reconhecidos pela ação do Espírito Santo. Vamos ver, primeiro, as emoções e circunstâncias podem ser um obstáculo à fé, mas a fé responde à palavra e não ao que vemos ou sentimos, como está em 2 Coríntios 4, de 8 a 10. 2 Coríntios 4, de 8 a 10. O que diz ali, né? Em tudo somos atribulados, porém não angustiados, perplexos, porém não desanimados, perseguidos, porém não desamparados, abatidos, porém não destruídos, levando sempre no corpo o morrer de Jesus, para que também a sua vida se manifeste em nosso corpo. Tremendo, né? Então outro ponto seria a timidez. É uma forma de pecado a timidez. É uma proteção do eu, do orgulho do homem, né? Isso está em 2 Timóteo, capítulo 1, versículos 7 e 8. Vamos ler juntos aqui, 2 Timóteo, capítulo 1, de 7 a 8. Porque Deus não nos tem dado espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação. Não te envergonhes, portanto, do testemunho do nosso Senhor, nem do seu encarcerado, que sou eu. Pelo contrário, participa comigo dos sofrimentos a favor do Evangelho, segundo o poder de Deus. Tremendo, né? Não se envergonhar do Evangelho. Terceiro ponto, então, são dúvidas que muitas vezes surgem e habitam, né? Vêm ao nosso coração. Está em Tiago, capítulo 1, versículo 6. Diz assim, desde o 5. Se, porém, algum de vocês necessita de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente e nada lhes impropera, e ser-lhe-á concedida. Peça-a, porém, com fé, em nada duvidando, pois o que duvida é semelhante à onda do mar, impelida e agitada pelo vento. Então, se nós precisamos de sabedoria, pedir com fé. Então, tem tudo que nós formos pedir a Deus, pedir com fé, sem dúvidas, né? Quarto ponto aqui, então, seriam os pecados não confessados. A impureza, a mentira, a amargura, tantas coisas acolhidas no nosso coração, que maculam a nossa consciência. Vamos ver em 1 Timóteo 1, 19. Diz assim, 1 Timóteo 1, 19.
mantendo fé e boa consciência, porquanto alguns, tendo rejeitado a boa consciência, vieram a naufragar na fé. Aqui a fé mostrando como, né, nós estarmos no barco com Jesus, não se perdermos aí nos pecados não confessados, mantendo uma fé e uma boa consciência diante de Deus. E última questão é o nosso inimigo, Satanás. É um grande adversário para a fé em Deus. Ele se levanta sempre para tentar nos roubar a fé. Em 1 Pedro 5, de 8 a 9, diz assim: sede sóbrios e vigilantes. O diabo, vosso adversário, anda em derredor, como leão que ruge procurando alguém para devorar. Resisti-lhe firmes na fé, certos de que sofrimentos iguais aos vossos estão se cumprindo na vossa irmandade espalhada pelo mundo. Então vamos estar firmes, olhando firmemente, né, para esse autor e o consumador da nossa fé. Vamos buscar a revelação. O que é fé? Está ali em Hebreus 11:1. Qual a fonte da verdadeira fé? Quais os obstáculos da fé? Vamos meditar nessas verdades. Volte no estudo aqui um pouco, dê uma revisada. E você conhece algum obstáculo para a fé na sua vida? Se sim, busque ajuda do seu discipulador, seu pastor, e se arrependa, se fortaleça e confie em Deus. Deus abençoe a tua vida e até amanhã.